Isabela, seja bem-vinda. Obrigada. Estamos ao seu dispor. Então, boa tarde. Agradecer Diego, né, que fez contato comigo, especialmente através do professor Tiago, colega da UFRJ, né? É um prazer estar aqui falando especialmente desse tema que tanto eu amo, né? E antes de começar a fala propriamente dita, eu vou me apresentar rapidamente, só para vocês entenderem meu lugar de fala, de onde venho e por que eu me interesso por esse tema, né? Eu sou mineira, né? Sou de Juiz de Fora, formei em psicologia, mas a minha formação toda, né, de mestrado e doutorado foi na UERJ. Eu atuava, tinha uma consultoria de recursos humanos, prestava serviço, né, para Juiz de Fora e região. E ali na consultoria fui vendo que tinham questões dentro do meu escopo de trabalho, né, que só aquele meu conhecimento, a minha formação, a graduação não dava conta de responder. E as inquietações cotidianas da minha vida me levaram à vida acadêmica, que eu não imaginava que ia ser, né, professora, pesquisadora, hoje, né, o trabalho que eu tenho. E eu estou falando um pouco dessa história porque a gente vai falar de trabalho, né, sobre o sentido do trabalho, para já colocar vocês para pensar nas escolhas de vocês, né, a história de vocês, que isso tudo também tem impacto na nossa saúde mental, né, no trabalho. E o que me levou a fazer psicologia é que eu tenho um irmão que tem esquizofrenia. E ele trabalhava numa grande empresa na área de TI, ele era analista que gerenciava a área de TI, e ele surtou, né? E começou aquela coisa para entender, e meu irmão mais próximo, mais novo, perto de mim, com que eu mais curtia a vida, né? Então foi um susto danado, entender aquilo, como que ele era, entre aspas, totalmente normal, e de repente ele surta e a gente descobre que ele tem esquizofrenia. Ele estudou no ITA, passou em vários concursos, foi convidado por várias empresas para trabalhar, pôde escolher, né, pôde escolher o concurso que ele quis assumir. E nessa empresa, numa estatal que ele trabalhava, não souberam lidar muito com essa questão, e eu mesmo ainda não fazendo psicologia, eu não entendia por que minha família aceitava tudo que a empresa falava que tinha para fazer. Eu via que tinha alguma coisa estranha ali, né? E isso foi me despertando o interesse da psicologia organizacional e do trabalho para entender essas questões, né? Se é o trabalho que gera doença, é a genética que vem em primeiro lugar. Que fatores são esses biopsicossociais que influenciam, né, para uma pessoa surtar? Se aquilo já ia acontecer independente, se ela estivesse trabalhando naquela empresa ou não. E o manejo, as políticas da empresa que ia direcionando minha família para algumas ações. E, enfim, minha mãe e meu pai não tinham muita escolaridade, não sabia muito, ia só realmente fazendo, né? E infelizmente o surto foi com 28 anos, ele foi aposentado precocemente com 31 anos e parou, né? Saiu do mercado de trabalho. Tá super bem, ele tem a autonomia dele, mora sozinho, mas enfim, tô contando a minha história, por que eu venho para essa área, questionando desde 1990, né, as políticas e práticas organizacionais, o papel da sociedade, o papel do governo, em relação a essas questões relacionadas aí à saúde mental no trabalho. E aí fui estudar a qualidade de vida dentro e fora do trabalho, as questões relacionadas à saúde mental no trabalho, e vim para a academia, né? E graças a Deus sou super mega realizada do meu trabalho. Tem questões, como de vocês também tem, né? Mas considero que naquilo que eu busco, né? Naquilo que eu considero ambiente que não é tóxico, um ambiente que me proporciona principalmente aquilo que eu quero, que é autonomia, né? Liberdade para tomar as decisões compartilhadas, um tempo livre surreal que eu tenho para poder curtir a vida fora do trabalho. Não ganho muito, mas o tempo livre que eu tenho, com certeza, vale mais do que o salário que eu tenho. Então, estou falando um pouco, né, de mim, as coisas que eu, né, busquei, que hoje eu tenho, que me considero realizada, né, naquilo que eu faço, para vocês começarem a pensar também sobre suas questões. Sou mulher, né, mas além de trabalhadora, eu comecei a falar do trabalho, né, sou remadora, surfo, faço outras coisas, por isso que eu faço questão de ter meu tempo livre fora do trabalho para fazer essas coisas que eu curto. Então, o mais importante para mim é o tempo livre, que eu quero depois ver o que vocês acham disso, né? O tempo livre é mais importante do que, às vezes, um salário, né? Para resolver várias questões, né? Aí E aí, nesse sentido, eu queria que vocês, que aí você pode colocar, por favor, se vocês puderem responder no Mente Mídia, o que vem na mente de vocês quando você pensa em saúde mental no trabalho. Eu, por exemplo, falei, né? Tá no chat já? Autonomia,
Não vai aparecer, tá? O nome de vocês vai aparecer aqui, as respostas, igual a minha, que vou dar também. Código, gente. Deixa eu... Tem que olhar lá. Tá, o código. Tem que sair depois, pra olhar naquela telinha. Aqui, nessa telinha, por favor. Não, a peraí. gente dita 38, 36, 82, Peraí, eu vou jogar. 64, 33. Tá, pode botar no chat. Eu ia tirar um carro que você pegou. 64, 33. Aí tem que ir na outra tela. Você quer jogar a resposta aqui na tela? Gente, tá pra cá. Tá, só a apresentação. Joga isso aqui pra lá? Arrasta pra Não, lá. não, a tela não vai aparecer aqui não, acho. Vai aparecer lá na outra tela que eu tava. Aí. Não, Na não é. apresentação que tá a resposta? Eu vi lá. Não, tá. Ah, tá aparecendo. Então, por isso, só arrastar. Não vai aparecer mesmo. Vai aparecer Deixa eu falar, deixa eu ver que meu dedinho não tá apoiando o que é isso. Acho que você vai ter que sair da apresentação. É só tô tentando acertar qualquer Olha um. lá, tá aparecendo até aqui no online também. Tem que voltar? Ou... Não. Ah, tá. É isso mesmo. Acho que eu dei 2 cliques. Então, enquanto vai aparecendo as palavrinhas, aqui, essa pergunta é importante, né? Porque a questão da saúde mental no trabalho, infelizmente, agora virou uma questão. E por que vocês acham que agora virou uma questão, por exemplo? Desde 2006, vamos dizer, que comecei a estudar isso, eu falo que hoje realmente está tendo uma preocupação com a saúde mental no trabalho. Antes, a saúde mental no trabalho não era uma questão para as empresas, nem para as pessoas, propriamente dito. Por que vocês acham que hoje está em voga? Vocês consideram que hoje a questão da saúde mental, seja dentro e fora do trabalho, é uma questão que está sendo mais falada, que tem menos preconceito, ou não? Primeiro pelas estatísticas, É, E segundo, acho que pelo nível pela geração que nós temos hoje. como assim? Pela geração que nós temos, que tem um entendimento em relação a esse equilíbrio vida-trabalho. Sim, isso. As novas gerações vêm buscando muito mais isso do que a minha, dos meus pais, né? Talvez os pais de vocês. Até a limitação vem dando foco nisso. Isso, eu entro nessa questão. Agora com a NR1, agora virou lei, né? E além da lei da certificação das empresas que promovem ações em prol da saúde mental no trabalho, que tem várias controvérsias assim, sendo discutidas em relação a premiar empresas, igual as melhores empresas para se trabalhar, que é um tema bem controverso, né? Esses tipos de premiação, como são feitos, quem participa, né? E tal. Então, nesse sentido, a gente começa a ver como que todos nós, independente, né, individualmente, enquanto trabalhadores, enquanto pessoas, né, mesmo não estando assim, enquanto pessoas, temos que preocupar com essa questão, seja dentro ou fora do trabalho. E enquanto líderes, né, enquanto sociedade, enquanto membros, enquanto cidadão, né, porque todos nós aqui pagamos a Previdência Social, não é? Então, a má gestão da saúde mental no trabalho bate no seu contra-cheque. Por quê? Porque quando tem rombo na Previdência brasileira, muitas vezes tem o roubo, lógico, a gente sabe que tem, mas tem a má gestão da saúde física e mental das pessoas, que, na maioria das vezes, são jogadas lá no sistema público de saúde ou, né, enfim, na Previdência, para serem tratadas. E muitas vezes as empresas fazem isso e não fazem o seu trabalho para evitar que isso seja jogado lá para gerar o rombo da Previdência. A maioria dos problemas rombos de Previdência no mundo começaram com questões relacionadas à má gestão da saúde. Como se fosse uma vacina. Hã? Como se fosse uma vacina, né? Você transmite isso através das empresas para você não precisar chegar até o ponto final que seria o afastamento. Isso. Mas como a gente faz isso? Boa questão em relação à saúde. Tem vacina para a saúde mental no trabalho? São as ações das empresas. Isso, as ações das empresas, as ações individuais, a ação da sociedade, a ação do governo, que eu já estou dando a resposta para a pergunta da palestra, né? Que todos somos responsáveis pela questão da saúde mental, pela nossa individual, né? A empresa, a gente tem que se cuidar, é lógico, né? A gente tem o papel de cuidar, né? Não é só jogar para a empresa, não é só jogar para o governo, né? Tem o papel do governo de legislar, por isso que eu falo que é esse ano, que começou agora em maio, a nova NR1,
Ontem. Ontem, Ontem, aí, que bom, né? Eu vou perdendo as datas, além de mulher trabalhadora, estou em perimenopausa, então se eu tiver alguma falha aqui, não é importante falar que pesquisem sobre andropausa, que daqui a pouco vocês estão comemorando, e as meninas também, todos vamos passar, né? Por isso, então, às vezes, né, dá uma falha assim, né? Não é? Então, nesse sentido, a responsabilidade é de todos. Eu queria trazer mesmo essa questão para vocês refletirem, né? Enquanto, não sei se aqui tem gestores, só trabalhadores, só aqueles que vão chegar também no cargo de gestão disso, se querem chegar, né, sobre essas questões. Aí vamos ver aqui, né? O que foi colocado, não sei se a galera aí do fundo está vendo, né? Mas está equilíbrio com vida pessoal, ambiente de trabalho, com certeza, né, gente? Ambientes tóxicos, né? É igual relacionamento tóxico, é a mesma coisa, é um inferno, né? Você adoece. Né? Dentro da empresa, às vezes, né, acontece a mesma coisa. O autocuidado, e aí a reflexão, seja no relacionamento dentro da empresa, você também, não é só quem fala, aquela pessoa é tóxica, mas por que você deixou aquela pessoa ser tóxica com você? Ou por que você deixou a empresa ser tóxica com você? Você também tem responsabilidade. E você só deixa a empresa ser tóxica com você se você não tem consciência. Então tem que tomar consciência, né? E aí tem várias formas, né, de se tomar consciência sobre essas questões. Principalmente, né, terapia, análise, né? Pra gente tomando consciência de coisas que estão acontecendo, entre outros que a gente vai pensar a nível organizacional. Então, respeito, equilíbrio, tranquilidade, carga de trabalho adequada, equilíbrio, necessidade imprescindível, deve ter colocado alguma coisa junto às palavras, você misturou. Equilíbrio, qualidade, prevenção, satisfação pelo que faz, harmonia, realização, autonomia de poder opinar, não se preocupar demais, liberdade, cultura organizacional, um papel muito bom também, né? A palavra aqui, a cultura, que eu esqueci de falar, é fundamental. Às vezes, né, a cultura não favorece uma gestão para ela ser em prol da saúde mental no trabalho, da qualidade de vida no trabalho, né? Culturas, por exemplo, que são extremamente... Hoje é difícil falar, né? Qual que não é? Qual empresa que não tem uma cultura extremamente competitiva? É difícil achar uma empresa, né? Mas quais empresas que têm uma cultura mais colaborativa? Né? E a gente vai vendo que muitas vezes a cultura, independente se é a cultura da empresa, a cultura da sociedade, exige que a sociedade de desempenho, esqueci o nome tem um livro, Sociedade do Cansaço, que é um filósofo oriental, muito bom, que fala disso, né? Que a gente está numa sociedade, está numa cultura do cansaço, que o tempo todo você tem que estar performando, o tempo todo você tem que estar mostrando desempenho. Além de trabalhar, parece que tem que mostrar o que você faz, né? Com a cultura do LinkedIn. Né? Antes você só tinha que trabalhar, agora você também tem que ficar... Hein? LinkedIn. Gente, desculpa o termo, você é um saco. Olha que eu sou da área de RH. Porque assim, ter que ficar o tempo todo falando o que eu tô fazendo, cansa. Isso gera esgotamento. Tira o LinkedIn. Aí eu até tenho uma parada com o LinkedIn, porque eu entrei nisso, né, de ter que ficar postando, mas peraí. Além de trabalhar, tem que postar e ficar mostrando para quem? Para todo mundo? Por quê? Né? Então, isso e as redes sociais, propriamente ditas, né? No Instagram, a gente sempre está querendo postar que a gente é feliz, que a gente não tem problema, que a gente é espiritualmente bem resolvido, que a gente malha, que a gente está na academia o tempo todo, que a gente está sempre com a família, né? E as coisas ruins a gente esconde, né? As coisas que a gente não quer mostrar. Então, isso é a sociedade do desempenho, que coloca a gente o tempo todo para performar, para desempenhar, para mostrar, para, né, a questão da imagem. E isso também gera um desgaste. Isso gera esgotamento, independente das políticas organizacionais, vocês concordam? Independente da empresa. Só o fato de a gente querer dar... E tecnologia, que eu não posso esquecer, o que ele colocou dos dados estatísticos, vem junto com o incremento da tecnologia, com a aceleração da vida. O WhatsApp. Hoje tem como viver sem WhatsApp? A gente pode escolher ficar sem WhatsApp. Inferno, né? Se eu pudesse, eu ficava sem WhatsApp. Porque são coisas que, tipo assim, você olhou, aí ferrou, né? Você em algum momento a pessoa viu que eu vou ter que resolver. Aí você pensa muito bem antes de olhar, porque você vai ter que dar uma resposta, dependendo do tempo. Então, isso, a quantidade de apps, né? A senha, gente, tá mais perimenopausa. Como é que você tá com a quantidade de senha, mano? Mesmo usando apps, KT, eu uso o KT, eu esqueci o nome. KT Sky.
né? Já que Skype, né? Mas mesmo assim, se eu não tivesse isso, eu tava ferrada. Como é que você tem que fazer a senha sobre diferença, quantidade de app, aí toda hora tem que pedir para trocar senha, né? Então são coisas que da contabilidade da vida, a gente não dá conta, que a gente está perdendo tempo, investindo tempo, e são coisas que do ponto de vista individual, a gente tem que estar analisando o tempo todo. Quanto tempo que eu estou perdendo em rede social? Investindo meu tempo em rede social. Eu não poderia estar correndo, fazendo nada, no sofá, olhando para o teto, porque hoje você não pode fazer nada. É feio. Se você falar, o que você faz da vida? Nada. O que você vai pensar da pessoa? Vagabundo. Agora, tem gente aposentada que não faz nada. Ele pode fazer. Meu sonho é ficar um dia sem fazer nada. Foi casado? É bom, né? É impossível, a gente não se pode. Tem como isso? Eu faço uma coisa. Tem gente que não consegue tirar férias, que adoece nas férias. Eu conheço o palhaço. Trabalha mais. É. Você fica doente? Não. Tinha que ficar doido para voltar a vender as férias. Aí, isso eu estou falando, por exemplo, de questões que é do ponto de vista individual. Não é? Que não é da empresa falar, meu filho, pelo amor de Deus, tem que tirar férias. E tem empresas assim, né, que nem tem como vender, né, depende da cultura, do país, né? Agora vamos voltar lá para o... Bem, eu uso slide mais para lembrar os tópicos, mas às vezes eu puxo slide, já falei de um montão de coisa que está lá no... Precisa. Eu vou jogar de novo para não chamar água. Então, de certa forma, eu já falei, né, de algumas questões do ponto de vista individual, né, a gente também vai falar do ponto de vista organizacional, mas para vocês verem como está tudo entrelaçado, como está tudo muito junto e misturado, né, em relação às nossas responsabilidades, né, as responsabilidades da empresa, né, em relação enquanto cidadão, né, e governo eu vou falar pouco, porque aqui não tem, né, mas legislar é o mínimo e necessário, né, porque infelizmente, eu falo, que bom, mas infelizmente, desde 2006 estou estudando isso, só agora vi uma lei. Tem países que não precisam dessa lei, porque já estão bem desenvolvidos, né? O Brasil é o país que tem mais lei no mundo. Tudo precisa, né, criar lei de tão mal desenvolvido que a gente é. Né? Então tem que criar lei para tudo, mas país mais desenvolvido não precisa criar algum tipo de lei igual, né, a essa. Mas que bom que criou e vamos ver o que isso vai virar, né? Então, de quem é a responsabilidade, né? Pelo pouquinho que eu falei aqui, né? A gente vê que quando o trabalhador ele adoece emocionalmente, né? De quem é a responsabilidade? A maioria das vezes, não é só a gestão que às vezes coloca que o problema é ele. Ele adoeceu porque ele é fraco. Às vezes os próprios colegas de trabalho olham e falam que ele é fraco. Mas esse colega de trabalho que fala para o outro que ele é fraco, só vai entender quando ele também acontecer a mesma coisa com ele. Né? Se aquilo é fraqueza ou não. E na indústria de petróleo e gás, que é extremamente masculina, a gente vê aqui, ó, né? Demonstrar fraqueza no mundo da masculinidade tóxica é um absurdo. Ainda mais de homem para homem. Então, é uma das indústrias mais machista, mais que eu falo, o problema da masculinidade tóxica não é só na relação homem com mulher no ambiente de trabalho ou fora do trabalho, é principalmente no ambiente de trabalho, entre homens e homens. Né? Que um vai incentivando ao outro a determinadas posturas na vida, dentro e fora do trabalho, que acaba com vocês mesmos. Né? Com vocês. Até muitas vezes uma atitude de risco no trabalho. Porque às vezes, né, um colega incentiva o outro de uma forma inconsciente a fazer uma coisa que, né, vai dar errado. Mas, enfim, pensando, né, o problema não é dele, né? Tem várias questões. Trabalhador no sentido de reconhecer seus próprios limites, né? Em todos os sentidos. Buscar ajuda, comunicar suas necessidades, né? Liderança é responsável pelo clima da equipe, pela forma como as demandas são geridas, pela escutativa, no sentido de estar percebendo o que está acontecendo de errado, ter espaço para o diálogo, ter espaço para a escuta, saber dividir tarefas, não gerar sobrecarga de tarefas, né? Ter um espaço de negociação, de participação para negociar metas abusivas, né? Está dentro dos riscos psicossociais no trabalho. A sobrecarga de trabalho é um risco psicossocial no trabalho.
Porque, gente, a questão assim, vamos pensar na montadora, deu problema na ABS, ela vai avisar todo mundo, não vai? Tem que arrumar. Agora, alguém suicidou no trabalho por causa de questões de trabalho, por causa da síndrome do burnout. Quem vai fazer o recall dessa pessoa? Quem? Olha que coisa grave. No dia seguinte tem outro lá, no caso. O governo, não tem recall. Para a ABS tem. Agora, para uma vida não tem. Uma amputação, um surto. Como é que isso vai... Então, tem coisas, quando eu falo assim, a empresa é só responsável. Não, mas talvez o ambiente tóxico, você entrou nessa vibe também do ambiente tóxico e gerou, talvez, contribuiu para que essa pessoa cometesse suicídio. E como que é comum, né? Somente nas plataformas de petróleo, o suicídio. Eu até perguntei para o Diego, né, se aqui tinham pessoas que também... a plataforma é um ambiente extremamente penoso, né? Além de insalubre, perigoso e penoso. A pressão do trabalho ali, que nem para as questões do burnout, é surreal. Né? Vocês já ouviram falar da síndrome de burnout, né? Aquelas pessoas que estão envolvidas afetivamente, você vê pelo presenteísmo e pelo quanto que elas se doam, né? É mais comum a gente ver na área de saúde, de quem cuida, né? A área de educação, nós, professores, né? Enfermeiros, médicos, mas, por exemplo, no contexto de plataforma, principalmente nas questões de penosidade, porque estar ali naquele ambiente é muito comum, né? E eu vejo pelos meus próprios alunos novos, na minha época, quando eu estava na graduação, a gente não tinha essas terminologias, não entendia disso, né? Com a quantidade de alunos meus que são estagiários, né? Eu sou professora no curso de administração da UF aqui. E com burnout, né? E trabalhando na área administrativa, nem é Então, enfim, tem várias responsabilidades aí. Quando a gente fala liderança, né? Não é só a liderança da área do RH ou do QSMS, não. Todos que estão nesse lugar de gerir pessoas, né? Se a gente for parar para pensar no cotidiano, todos são gestores de pessoas, vocês não acham, não? Mesmo que quando você não tem um subordinado, você tem que gerir sua chefia. Né? Eu, enquanto professora, eu tenho que gerir meu chefe. Né? Tem que gerir os colegas de trabalho. E vocês também. Vocês, né, quando estão ou fazendo gestão ou sendo geridos, vocês estão, né, assim, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Gerir pessoas é no cotidiano da vida. Na vida, gente, todo mundo, de certa forma, está gerindo pessoas. Né? A empresa, responsável pelas políticas internas, por exemplo, assédio moral. Assim, tinha que ser ou sexual ou eleitoral. De jeito nenhum. Assim, como é que fala? Tolerância zero. Tolerância zero. Né? Isso seria um exemplo de políticas, né? Sérias, assim, realmente. Condições de trabalho e pela cultura organizacional que cria. Governo, já falei na questão de legislação. Cultura organizacional, eu falei um pouquinho, né? Então, nenhum desses atores, vamos dizer assim, age de forma isolada. Né? O adoecimento emocional, na maioria das vezes, é o resultado de uma rede de falhas. E a responsabilidade também precisa ser compartilhada. Imagina a responsabilidade pelo recall. Né? Tinha que ser compartilhada com todo mundo. Aqui acho que eu já falei, todos conhecem mais do que eu, né? Como eu vim de Minas, eu nunca atuei diretamente nessa área, atuei mais com pesquisa mesmo, e com a extensão, com esse projeto, né? Eu nem falei do Café com RH. Esse projeto é um projeto de extensão universitário, que desde que eu entrei na UF tem 15 anos, que eu coordeno, que faz parte do LAPEX PSOT, que é um laboratório que estuda as questões relacionadas ao trabalho, a gestão de pessoas com subjetividade e não objetividade, que é o que mais tem, né? E tem um grupo de pesquisa também, gestão com pessoas e subjetividade na área de petróleo e gás. Então, isso tudo faz parte do LAPEX, né? E o Café com RH surge desde 2015, questionando essa indústria, porque eu não conhecia. Como eu não conhecia a área de petróleo e gás, por exemplo, pesquisa na área de mineração. Em Minas, eu atuei como montadora, indústria química, outras áreas totalmente diferentes da que eu precisava conhecer. Né? Então, surge, como eu vou conhecer um pouco mais essa área se eu não estou ali trabalhando dentro da empresa? Né? Então, por exemplo, eu convido vários profissionais, então estou convidando a Tainá para falar num dos eventos, né? Desde que a gente começou, para entender mais essa indústria. Né? As pesquisas também dão muitos dados para a gente. A experiência dos meus alunos, as experiências de quem participa dos eventos, contando as coisas que acontecem, foi assim que eu fui me aproximando.
mas ainda acho que eu não conheço nada, né? Porque quando eu cheguei aqui, eu lembro que eu achava assim, que a indústria petróleo e gás, nossa, deve ser super moderna, as coisas na área de gestão de pessoas, saúde e segurança, deve ser assim, né? Só empresa top, reconhecida mundialmente. Cheguei toda empolgada, gente, mas eu fiquei tão decepcionada. Porque se a indústria extrativista, que vai lá, tchá, fui. Aí eu fiquei pensando, será que é a mesma coisa que as pessoas? A gente vai, usa e abusa tudo delas, depois descarta? E fui vendo práticas que muitas vezes é assim, né? Assim, em algumas empresas. Então, eu fiquei muito decepcionada, mas ao mesmo tempo com muito desejo de colocar essas questões para serem questionadas na área, né? De petróleo e gás, que eu não via, né? Na internet, eu não via palestras direcionadas, né? Eventos relacionados à área de gestão de pessoas, saúde e segurança na área de petróleo e gás. Então, acho que isso aqui todo mundo conhece muito mais do que eu. É a cultura do aguenta que eu falei, né? Essa masculinidade tóxica que faz parte da cultura, não estou falando da empresa de vocês, mas da maioria das empresas de petróleo e gás, né? O medo de perder o emprego e a glorificação da resistência, tipo assim, eu aguento, eu vou até o fim, né? Cria uma barreira silenciosa e muito perigosa ao cuidado com a saúde mental. Né? Os principais pontos, né, da realidade desse tipo de indústria, né? Os riscos psicossociais, de certa forma, eu já falei, né? Alguns, a sobrecarga de trabalho, a insegurança psicológica. Só o fato de você não poder falar, assim, de medo de falar ou questionar alguma coisa, isso já remete a uma insegurança. Por exemplo, se falar que não está bem, chegar perto do seu jeito e falar, não estou bem. Minha mãe foi diagnosticada com câncer. Como que a pessoa vai trabalhar? Gente, ela fica sabendo. A mulher passa uma mensagem, ó, sua mãe diagnóstico. Na mesma hora a pessoa tinha que ter a liberdade de dizer, olha, eu acabei de receber esse diagnóstico, não tem cabeça, eu vou me acidentar. Ou eu vou surtar, eu vou me estressar, eu posso ir para casa? Né? Assim, a gente vê como que, sim, é questão da cultura, ou às vezes precisa da legislação para permitir fazer isso. Não, é uma questão de cultura, é uma questão da liderança permitir que a pessoa chegue e fale, nossa, o cara é bom pra caramba, produz muito, eu sei que não vai fazer falta ele aqui hoje, amanhã ele dá conta, ou depois, no outro dia, ele vai voltar e vai, né, a coisa vai. Então, insegurança psicológica começa em coisas mínimas, tipo assim, não poder ir no banheiro quando quer. Né? Tem empresas que eu traumatizei, que fui operadora de call center, né? Que eu acho que não tinha que existir, né? Assim, coloca para robô, tem coisa que tem que colocar para robô. Então, eu guardava xixi por causa das metas. Guardava assim, né? Deixava xixi por causa das metas. E quanto mais tempo a gente ficasse logado, a gente ia ganhar viagem, né? Aquilo era chamado de dinâmica motivacional. Que dinâmica motivacional é essa? Eu só ganhei esse script, não ganhei mais nada de ansiedade naquela época. Ficar repetindo script, acordar sonhando, atender o telefone de casa, falando o script da empresa. Então, assim, para mim tinha que explodir os call centers, radicalmente. Não tem sentido. A pessoa entra com a capacidade e sai burra pra caramba, se ela não desenvolve nada. Não sei se vocês trabalharam nisso ou se conhece alguém, mas isso é surreal. Fica ligando pra gente depois do lançamento. Mil vezes por aí. Então, assim, eu estou falando tipos de acho que atividades que realmente tem que ser passado para robô. Mas se passa para robô, a gente fica com saudade do humano, né? Tá vendo, né? Porque, É mais eficiente. a gente quer conversar, que é uma coisa mais humanizada. Agora as pessoas vão ter carente, né, do atendimento humanizado. Mas, enfim, então, acho que a maior preocupação hoje, pelo que a gente está vendo, igual o colega falou aí da estatística, né, que as doenças mentais é a segunda hoje, né, que mais aposenta, que mais afasta, e a síndrome de burnout é a que é mais comum. A nova NR1, acho que eu já falei um pouquinho. E o que muda na prática, né? Que aí vocês vão ver a empresa começando já, com certeza já mobilizou e vai começar a mobilizar mais ainda, né? As questões aí relacionadas ao mapeamento obrigatório dos riscos psicossociais, né? O programa de gerenciamento de riscos, ações de controle e prevenção documentadas, né? Participação dos trabalhadores nesse processo de identificação e gestão dos riscos, isso é o mais importante. Nossa, gente, isso é o mais importante. Que hora que tem uma série e não colocar o trabalhador para, né, a galera junto para discutir, né, pegar uma amostra de trabalhadores de diferentes setores, diferentes níveis.
Porque a gestão não sabe o que aquele trabalhador operacional sabe. E vai ter que ter humildade de escutar aquele peão que está lá na ponta mesmo, que você acha que não sabe nada, para entender o que é o risco psicossocial. Isso é em tudo, né, na vida, não é só o risco, né? Para entender quais são esses riscos a partir da fala do trabalhador. Não adianta a gestão vir achando que acha, vai lá no ChatGPT, vai lá onde, pesquisa, e coloca isso, quais são os riscos. O trabalhador é o principal que tem que ser, participar. E é muito difícil, né? Porque isso gera tempo, gera gastos, é mais caro. Mas, efetivamente, é todos estarem envolvidos, né? Nessa identificação e gestão, né? de riscos. É monitoramento contínuo mesmo, né? Como parte da gestão. Ainda está a Iná, que coitada, né? Não é fácil, gente, né? Isso para todos, né? Da área de saúde e segurança no trabalho é um grande desafio mesmo, porque muita coisa foi acontecendo, né? De última hora, e muita coisa está sendo feita assim, né? Um exemplo, o que eu falo uma coisa de última hora que não funciona, eu queria saber a opinião de vocês. Tem empresas implantando apps para cuidar da saúde mental no trabalho. Vai para as auditorias, mostrando a quantidade de pessoas que acessam esse app. É tipo aquele app, como chama? Livem, que é para controlar a ansiedade. Eu não sei se vocês já viram, né? Que aí a pessoa tem tarefas diárias para fazer. Ah, quer conversar com alguém? Conversa com o chatbot, o robô chat. Conversa aqui. Fala um pouquinho, como é que é o seu dia? Você está mais calmo? Você está mais animado? Você está me entendendo? Faz um diário do seu dia. Isso resolve, gente? E aí a empresa vai, implanta um app, mostra como que aquilo ali está, quantas pessoas estão, incentiva, dá bônus para as pessoas entrarem e usar o app para certificar que tem uma ação em prol da prevenção da saúde mental no trabalho. Esse tipo de ação não resolve nada, é uma palhaçada. Por quê? Coloca a culpa na pessoa só. Se ela não interagir, em tese ela não quer ajuda. Coloca-se a responsabilidade pela saúde mental no trabalho é dela. E aí a empresa meio que se isenta da responsabilidade de fazer alguma coisa. Só palestras, trazer, é legal, por exemplo, eu estou aqui conscientizando sobre algumas questões. Mas, por exemplo, o assédio moral e sexual no trabalho é um risco gravíssimo. Isso tem que mexer na gestão. Eleitoral também. Ainda mais em ano de eleição. A sobrecarga de trabalho é uma coisa que é totalmente de gestão, não é? Então, a gente vai vendo como tem ações, quando eu falo em cima da hora, são aquelas empresas que deixaram para em cima da hora e querem começar a mostrar que está fazendo alguma coisa, mas são ações, enfim, não vai ter efeito nenhum, só mostrar para auditoria mesmo, para certificação, não vai funcionar. Coisa que a gente está observando muito no mercado é que as empresas elas estão num momento de tentativa e erro, né? Estão tentando ferramentas e absorvendo o resultado delas para promover outras novas tentativas. É uma coisa que se observa muito aí no movimento das empresas. Então tem muita gente tentando muita coisa nova, tem muita coisa para evoluir, né? Vamos dizer assim, né? Então acho que eu já falei isso aqui, das responsabilidades, nosso tempo voou. Né? As responsabilidades aqui do ponto de vista individual, acho que eu já falei, estabelecer limites saudáveis, dizer não, respeitar o próprio tempo, seus limites, né? Não confundir disponibilidade total com profissionalismo, não vestir uma camisa apertada, mais larga, né? Que esse pescoço, vestir a camisa, né? Legal, mas assim, então no tamanho certo, né? Para não ficar muito apertado. Buscar ajuda sem vergonha, né? E tá sacando aí os sinais de esgotamento, né? Tipo assim, vir pro trabalho com tesão nenhum, né? Sai de casa, ai meu Deus, o que tá acontecendo? Um cansaço só de pensar na palavra ir para a empresa, né? Assim, isso tudo são sinais que tá chegando aí um esgotamento, né? Isso é comprometimento ou sobrecarga, né? Sentir que tirar férias, dormir bem, ou descansar é tempo perdido. São sinais que, tipo assim, se é comprometimento, você está sobrecarregado. Dificuldade de desconectar, cansaço constante, medo de demonstrar fragilidade. Se você se reconheceu em 2 ou mais desses pontos, seu corpo pode estar pedindo atenção. Não é julgamento, né? Mais uma informação. Isso, né? Gestão saudável ou gestão por esgotamento?
Tipo, a equipe, aí pensando na gestão propriamente dita, né? A equipe vive no limite, poucos recursos para executar as tarefas, sem folgas reais, as pessoas estão sempre sobrecarregadas, aí é uma questão mais de gestão. O descanso é respeitado ou você tem que estar ligado 24 horas, ou você é chamado para fazer hora extra também. Existe segurança psicológica, discordar, reportar falhas, pedir ajuda, sem medo de retaliação? A gente já pensando nas questões, né, da responsabilidade da gestão. Uma empresa pode atingir metas e ainda assim está adoecendo pessoas. E normalmente a que mais atinge metas, quanto mais a meta, né? Porque se você bate com a meta, com certeza vai vir uma outra, né, gente? E nunca é suficiente a meta. E isso faz parte da sociedade do cansaço, do desempenho. E a gente vai achando isso, é igual a pessoa que começa a praticar atividade física, que eu falo que eu sou canoísta, que eu não sou remadora. Porque eu remo com as meninas que vai para mundial, que vai para brasileiro, mas eu nunca quis competir, porque a função delas, o dinheiro que gasta para ir, e a função que não para, assim, acaba que a pessoa começa a competir consigo mesma, né? E até isso, assim, como, né, isso vai ficando uma coisa doentia em relação aos próprios, né, esporte. A gente vai vendo, do ponto de vista individual, como que a gente tem que começar a se olhar até nessas questões. Então, colocando assim, as próprias metas individuais que é colocado por um atleta, né, para si mesmo. E a gente, enquanto trabalhador, o que a gente está exigindo da gente? Igual eu, por exemplo, na academia, durante muito na universidade, colocando metas de produção acadêmica, isso aqui, ó, livros, a gente tem metas, artigos para subir na carreira, eventos na extensão. E depois aquilo meio que fala, gente, eu estou fazendo muito mais coisa que eu preciso fazer para subir na carreira. Por quê? Eu já vi os seus pontos. Por que eu estou fazendo tanta coisa assim? Então a gente começa a se questionar. Então, às vezes, os números de produção podem estar no verde, né? Mas a saúde mental pode estar no vermelho, né? Então, a gente tem que começar, né, a pensar nos indicadores de RH, que é a melhor forma de pensar afastamentos, né, quais tipos, acidentes, quais tipos, atividades, colapsos, enfim, para buscar mais resultados sustentáveis. Quando for pensar metas realmente sustentáveis, né? Porque o setor, que às vezes isso pode ser um sintoma de um setor e não de outro, por exemplo, que nem é assim, né, da gestão como um todo, é da gestão daquele setor, ou excesso de jornada, essa hiperdisponibilidade, romantização da exaustão, né? E normalizar o adoecimento não elimina o sofrimento, só banaliza mesmo. E aí torna ele invisível, né? Até que se torne irreversível. Então, por isso que são coisas que a gente tem que começar a desenvolver uma sensibilidade, que talvez, eu não sei, a maioria da formação de vocês, a experiência de vocês, se desenvolveu essa sensibilidade, acho que a vida desenvolve também, né? Para perceber individualmente, né, dentro da gente mesmo, essas coisas, em relação ao colega de trabalho, em relação ao seu gestor se está sendo tóxico, se está abusando de você, para aí estar começando a, também individualmente, e a empresa também, é claro, né? E o papel do Estado, já falei, normas de proteção, políticas públicas, né, fiscalização, que ultrapassa aqui, né? A questão da produtividade, né, preocupar quando a produtividade cresce muito acima dos limites humanos, não é legal. Então, esse excesso de metas, e cada vez uma meta surreal, que você fala, nossa, nunca é suficiente, eu não aguento mais. Mas eu tenho que bater essa meta, né? Que a gente vai pensando, mas qual é o meu limite nisso? Né? E a pergunta, o funcionário exemplar ou sobrecarregado? Eu sou um funcionário exemplar ou sou um exemplo de funcionário sobrecarregado? Eu, enquanto gestor, premio, valorizo, bato palma para um funcionário exemplar ou para um funcionário sobrecarregado? Para quem eu estou batendo palma e estimulando os outros para seguirem e ser igual? Para quem eu estou promovendo? Quem que eu estou indicando para uma promoção? Né? É esse cara? Será que é legal realmente isso ser um exemplo? Mediante a nova NR1, sobre todas as questões que estão falando aqui, né? E diferenciar a performance motivada da performance por medo, né? E ao que a liderança costuma ver, né? E pensar em relação a isso tudo. Premiar quem está no limite pode estar incentivando exatamente o comportamento que precisa, né, ser evitado. E essas perguntas eu já coloquei no início, né? Se uma máquina falha por excesso de carga, reduzimos a carga ou ocupamos a máquina?
Então, né, o principal é as empresas não culpar, diminuir a sobrecarga ao invés de culpar, né, o indivíduo. Eu falo empresas e todos, né, porque enquanto colega de trabalho, a gente também julga, a gente culpa o coleguinha, né? Então, tem a questão da cultura, tem a questão da gestão e a questão individual. Quem a gente está culpando? Por isso que eu coloquei a pergunta, de quem é a responsabilidade pela saúde mental no trabalho? Se você está num ambiente que às vezes você não é acolhido pelo chefe, mas você também não é acolhido pelo colega de trabalho, né? Porque é o melhor reconhecimento do seu trabalho que do próprio colega é muito mais importante às vezes do que da chefia, porque às vezes o colega entende muito mais o que você faz do que a chefia. É a mesma coisa em relação a essa outra questão. Então, acho que onde eu queria chegar aqui é isso, né? A responsabilidade é compartilhada, que a saúde mental não é fraqueza, né? É sustentabilidade, é ciência, é segurança. E aí, a gente tem que parar de perguntar, né? As pessoas estão aguentando e começar a perguntar se este ambiente está saudável. Isso é o mais importante, né? O que as pessoas estão aguentando. E para refletir e finalizar para o trabalhador, o que eu normalizei, que talvez esteja me adoecendo, eu banalizo, acho que é normal e estou, né, seguindo assim. E para a liderança, que considero gestão, mas talvez esteja gerando sofrimento. Tanto que a minha gestão pode estar gerando sofrimento e eu não dava conta disso. Né? Acelerei no final, não sei se vai ter tempo, eu queria ter tempo para conversar com vocês, né? Mas tomara que dê, né? Para trocar em temos 8 minutinhos. Aí fica o convite para vocês conhecerem, né? Sempre tem eventos, né? Sobre essas temáticas e outras. Dia 11 a gente tem um evento presencial na UF, que é sobre os desafios da área de RH contemporâneos, né? Na área de gestão de pessoas na área de petróleo e gás. Fica o convite para vocês irem, é tudo gratuito, né? E os também no YouTube, né? No online que a gente faz, igual dia 1º de julho. Vai ter lideranças femininas, 40 mais, na indústria negras, né? Na indústria de petróleo e gás, que a gente não vê, né? Que é uma questão que vai ser discutida. Mulher tem na cargo de gestão e negra, então, Jesus toma conta. Ou negros, homens também, né? A gente não vê. Então, é uma questão, por isso que eu falo que é uma indústria, quando eu falo extrativismo, aparece assim, em tudo, né? Isso. Obrigada pela atenção. Espero que eu tenha gerado mais inquietação do que soluções para todo mundo pensar do ponto de vista individual, do ponto de vista da gestão. Né? Me coloco à disposição. Não coloquei o e-mail, né? Mas depois você compartilha, né? Para quem tiver sem graça de conversar ou trocar alguma ideia aqui, para a gente, né, poder conversar. É isso. E se não tem 5 minutinhos, ninguém quer perguntar? Alguém quer conversar? Na verdade, eu queria perguntar se você tem algumas agendas que, lá na UF, de palestras e tal. Onde você divulga, se tem um Instagram que poder disponibilizar para a gente poder acompanhar a agenda de vocês lá também, para poder participar. Tem tudo, a gente está no Instagram, no YouTube tem todos os eventos que a gente fez. Tem o Instagram, agora não vou saber de cabeça. No site tem tudo. Professora.isabela. Aqui tem o meu, né, o meu Instagram, mas o do Café com RH, qual é o nome? Café com RH, Macaé, tudo junto, sem acento. Desculpa, eu esqueci de apresentar a Luísa, a nossa bolsista de extensão, ela é do curso do Direito, né? Nosso projeto é totalmente multidisciplinar, porque essa área de saúde e segurança, gestão de pessoas, envolve gente do direito, né? Da psicologia, serviço social, gestão, engenharia, tudo. Então, desculpa, Luísa, e é isso. É isso, pessoal. Vamos receber a Isabela. Dentro da esfera de recursos humanos, de que maneira, quais seriam os marcadores que a gente poderia observar na empresa para conseguir mensurar essa saúde psicológica da organização? Dentre os indicadores já conhecidos, a gente tem o afastamento, né? E aí pegar cada tipo de afastamento aqueles que estão associados à saúde mental. Mas fora esse, que já é bem conhecido, que outros marcadores a gente conseguiria Acho ter? que todos na área de RH, né? Rotatividade, né? Quando as pessoas saindo, entrando, por que está saindo, as pessoas estão saindo.
elas estão pedindo para sair mais do que estão sendo mandadas embora, mas está sendo mandada embora por motivos justos ou motivos aleatórios, né? Os acidentes que aí são clássicos, horas extras, né? Também é um indicador, quanto mais hora extra, pior. Ações trabalhistas dentro da empresa é um dos indicadores melhores para ver. Você pega as ações trabalhistas e vê, por exemplo, quais que são os principais? Assédio moral, né? Tem empresas que começam por ali, que já vê que a maioria das ações sexual, eleitoral, seja qual for, o assédio é um dos principais riscos, né? Psicossociais no trabalho. Horas de treinamento, a gente sabe, mas é treinamento direcionado para essas questões relacionadas à prevenção, né? Saúde, segurança, prevenção. Bem, acho que acho que as empresas já têm os dados. Eu falo assim, RH, todo mundo tem muitos dados, mas não faz nada com os dados. Gente, para que tem essa quantidade de dados se não usa? Né? Assim, eu falo com tudo, muitas empresas não usam. Às vezes falta ou uma orientação, ou às vezes até uma própria ideia, né? Ou uma compreensão do que fazer. E assim, e normalmente esses dados são muito quantitativos, mas não tem os dados qualitativos. Que, por exemplo, quantitativo a gente vê a frequência, né? A estatística ali. Mas o porquê daquela frequência é no dado qualitativo, que é feito por meio de grupos focais, por meio de entrevistas, da conversa. Então, quando a gente só tem dados quantitativos, é para análise qualitativa também. Hoje, as empresas estão precisando muito mais de pesquisadores, analistas de dados, porque dado tem, já para começar a fazer. Mas saber analisar dados, né? Tem que saber. Ela levantou ali a mão. Levantou a mão? Isso. Isabela, você como uma pessoa que já trabalhou na área, agora está... você é estudante de psicologia? Você já... Eu sou professora, né? Não, eu sou formada em psicologia, professora no curso de administração, aqui na UF. Então você também já... Adorei estudar. Todas as suas experiências, né? Empresarial, então assim... o que você poderia trazer para a gente, né, na empresa, que a gente tem alguns gestores que estão aqui, né, tem alguns funcionários também, você tinha comentado no início, né, gestores e funcionários, o que poderia fazer para uma empresa, né, talvez, não sei, um evento, ou pela sua experiência, o que é melhor para os gerentes terem feedback, os funcionários? Se a gente for pensar, tem tanta coisa que está fazendo, mas vamos focar para a NR1. Vamos trabalhar sobre carga no trabalho, assédio moral, sexual e eleitoral no trabalho e as metas. Criar grupos de trabalho de diferentes gestores, junto com trabalhadores, com diferentes formações, e discutir essas questões. Né? Um grupo de estudo, uma roda de conversa, né? Não sei como é que se criaria isso. Mas quando eu falo a participação das pessoas, com diferentes formações, diferentes setores, diferentes níveis, não só o gestor, não colocar só o gestor para pensar, que aí não vai dar certo. Tem que ter o trabalhador operacional, técnico com a gestão, né? E discutir. Demora, tem que ter paciência, porque é muito mais fácil, né, gente, de pegar e trazer uma panaceia de normas, agora vai fazer isso, isso, isso. Uma pessoa vai lá e pronto, desenha isso e entrega para vocês. Mas olha a diferença de uma pessoa fazer isso, entregar a coisa pronta, e dessa coisa ser construída coletivamente, com diferentes cabeças. Vai ter conflito, vai. Você não vai concordar, não vai. Mas isso faz a discordância, né, que é o conflito a gente não extermina. Os conflitos são necessários, a divergência é necessária para o crescimento. Então, ter essa paciência, tolerância de pessoas de diferentes formações, dando opinião, isso vai... Cara, não tinha parado de pensar nisso. Nossa, eu estava olhando meu próprio umbigo, meu próprio setor, meu próprio carro para minha formação. Mas olha, pô, caraca, não tinha... Aí você começa, né? Eu estou falando de um ponto de vista ideal, mas a gente isso é difícil, né? Enquanto política e prática institucional. Eu acho que com a PNL, essas iniciativas elas vão ficar cada vez mais latentes. São cada vez mais latentes. Mas, assim, obrigatoriamente as empresas vão ter que implementar um programa. Então, assim, eu acho que essas iniciativas vão acontecer de alguma forma, porque agora é obrigatório. Antes, eu acho que é uma coisa, agora é compulsório. Né? Tem funcionário, você tem que ter. Né? Uma outra coisa que eu acho que é um destaque também, por muitos anos, eu acho que as pessoas imaginavam que essas questões de relação trabalho, homem, gestão e tudo mais, isso era uma questão de RH. Na verdade, nunca foi.
É o que você está dizendo, é uma gestão compartilhada. Então, assim, você tem a ideia é que você, né, consiga observar por várias perspectivas diferentes, como você falou, através de todos os funcionários, de todos os cargos, para que você possa chegar no ideal, né, no denominador comum. Essa é a ideia. Criar comitê da NR1 dentro da empresa. Sim, eu quero dizer também que as iniciativas, elas existem, de certa forma. Você tem uma política, você tem um canal, você tem um treinamento, às vezes, do cliente, né? Você tem uma palestra, você tem isso, né? Isso vai sendo contabilizado, tem que começar a ser contabilizado e criar outras coisas personalizado. A pesquisa de clima, vocês têm a pesquisa de clima, os resultados, já tem um histórico aí dos resultados, comparar anualmente, né? Analisar setorialmente. Mas eu acho que agora, com a CNR, essas ferramentas, essas iniciativas ganham mais valor. Então, assim, acho que não só o funcionário, mas a empresa, a gestão também vai olhar com mais afinco para essas iniciativas. Porque agora, como eu falei... Eu acho que é uma nova perspectiva. Sim. A gente viveu esse olhar para a organização como números de FAT, né? Que aumenta o nosso valor contributivo, o número de acidentes. Era tudo na questão de valor, de custo. E eu acho que agora as empresas elas começam a ter uma nova perspectiva, colocar uma nova lente na organização, né? O que antes era somente custo, hoje em dia é também valor. Quem está ali nas cadeiras, né, de liderança também tem essa mesma percepção de valor organizacional, de equilíbrio, de qualidade de vida. Não é só a galera que está executando o trabalho, a galera que está liderando e planejando, organizando, também tem esse interesse. Então, eu acho que a gente veste na organização uma nova lente. É uma perspectiva que todo mundo espera de uma boa qualidade de vida. Então, eu acho que é uma construção que é feita a várias mãos, que com certeza a gente vai chegar num resultado legal. Não sei em quanto tempo, falando a nível geral, né, nacional, não sei em quanto tempo a gente vai alcançar esse patamar de ótimo para o trabalho, mas eu acho que a gente vai chegar, eu acho que a gente está caminhando para isso, né, e ver que os governos, né, a gente está vindo com legislações trazendo isso impulsiona, isso faz a curva do movimento se acelerar. Então é isso. Acho que uma coisa que só tomar, assim, eu quero ter cuidado, muitas vezes eu coloquei a gestão, eu não sei quem está aqui em casa de gestão, ai meu Deus, ela está pegando meu pé enquanto gestão. Não, estou na gestão como um todo, né? E assim, acho que trabalhadores que estão submetidos à gestão também tem que pensar que muitas vezes aquele cargo foi dimensionado para aquele gestor, ele ter 20 funcionários subordinados. Às vezes ele está com 50, então ele também está sobrecarregado. Também é um trabalhador. Ele é um trabalhador. Isso eu falo para os meus alunos, vocês acham que vocês vão ser gestor, você vai deixar de ser trabalhador? Né? Vocês pensam bem antes de assumir um cargo de gestão, quer dizer, é melhor ser analista do que gestor, porque a pressão por você tem que tomar conta do seu trabalho e do outro. Então, a carga, você tem que pensar muito bem se o salário está valendo a pena. Se o reconhecimento para você virar gestor, não é melhor ser analista, numa coisa matricial, onde você está analista de recursos humanos, participa de um projeto na área de saúde e segurança no trabalho, ganha uma participação no resultado, vai ganhar mais do que seu gestor, vai ser mais feliz, uma matriz, uma estrutura matricial, orgânica, né? O que eu tinha falado, a pessoa não ganha tão bem, mas tem um tempo livre. Muitas vezes o gestor não tem um tempo livre. Então, de fato, precisa ter uma compensação financeira. Porque você vai ganhar muito, tem tempo para gastar. É porque às vezes as pessoas glorificam, né? Glorificam esse lugar e acham que é mais tranquilo. Então, assim, é importante entender que é isso, que muitas vezes quando o gestor, por exemplo, um gestor que assedia, ele está sendo assediado. É porque a cultura favorece o assédio. Então, é um problema cultural. Se o gestor está colocando uma meta surreal para você, porque estão estipulando para ele uma meta surreal para ele. Então, tá vendo como é que vai? A questão orgânica, cultural, como é que tem que mexer em várias... Ainda nessa questão da movimentação, acho muito legal a gente falar que assim, nós somos uma indústria em construção. Né? Se a gente parar para analisar, a gente tem 70 anos de indústria aqui no Brasil. É muito pouco. Né? Perto, por exemplo, só a Schlumberger tem 120 anos, se não me engano. Então, assim, nós somos uma indústria de construção. Quando a gente começou a ventilar essa questão do NR1, começou a falar também sobre uma reformulação do NR4, para poder compor o SESMIT através... A gente não tem psicólogo no SESMIT. Exatamente. Então, a gente usa a psicologia do trabalho como hoje uma empresa que presta serviço de saúde ocupacional.
Quando, na realidade, olhando, às vezes, para algumas perspectivas internas da empresa, você precisa, às vezes, ter um psicólogo na empresa, nem que ele seja do RH. Muitas das vezes é do Que é RH. do RH. Só que aí, na maioria, né? É a Só maioria. que agora estuda-se essa movimentação de repente, pegar essa figura e colocar essa figura dentro do que o HSE também. Mais para que ele tenha, talvez, essa... Nossa, acho tão triste o que você está falando, porque já era para ter muito tempo. Isso. Essa é uma figura Eu nunca tô estimando psicólogo, você tem ideia? Tem que escutar isso. Tem várias vantagens, mas uma delas é que assim, o psicólogo do trabalho, no caso, ele vai ser obrigatório. Isso, e sempre que o psicólogo Assim como organiza, tem segurança, são formações tem diferentes, segurança, né? Psicólogo para o RH tem uma formação, psicólogo que trabalha para Sim. saúde mental é outra. Então você abre um campo de estudo e aí, consequentemente, você aumenta as expectativas de boas coisas para dali. Eu acho que é uma coisa puxando a Tem que outra. ter Então, assim, resultado. essa é a ideia, de você ter uma indústria em construção, né? Então, é esperar que a expectativa é boa. Mais alguém? Alguma dúvida? Não? Isabela, muito obrigada Obrigada por a você. liberar o pessoal.